O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Tempo comum que para nós não diz de ser comum no sentido de ser como um tempo qualquer, mas diz deste tempo que a igreja nos convida a viver para assimilarmos tudo aquilo que são os grandes mistérios que nós celebramos dentro da liturgia da igreja. Tão próximo ainda vivemos o tempo do Advento, o tempo do Natal. E agora estamos nesse tempo comum, e daqui a pouco adentraremos a Quaresma e depois a Páscoa do Senhor. Para que neste tempo nós possamos, juntamente com a igreja, mergulharmos no mistério que sempre nos leva para o mistério central da nossa fé, que é a entrega de Jesus por cada um de nós. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, nós vimos que desde lá do Antigo Testamento, nós já vemos por aquilo que foi escrito pelos profetas, o grande anúncio da salvação que viria por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Diz que aquele povo andava na escuridão, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Que luz é esta? Naquele tempo, para aquele povo, eles não tinham um nome, eles não sabiam que viria a ser esta luz, ou melhor, quem viria a ser esta luz. Mas para nós hoje, nós já sabemos que esta luz é uma pessoa, tem um nome, e é o nosso Deus, Jesus Cristo.
Quando aquele povo que, por causa do pecado original, tinha se afastado, quebrado a aliança, e aí o Pai encontra o modo perfeito para nos salvar. O modo perfeito é nosso Senhor, enviado, que se encarnou, como celebramos há tão pouco tempo o Natal, a encarnação do Verbo, Jesus que vem até nós, Deus que é presente na nossa vida, não de maneira longe, distante, mas é de uma maneira próxima, como o nosso saudoso, querido Papa Emérito, já falecido, Bento XVI, dizia que o cristianismo não diz apenas de falar de algo, saber a respeito de algo, mas diz de um encontro. Com Deus nós precisamos sempre nos relacionar com Ele a partir disto, de um encontro. O que nós estamos vivendo aqui agora, nesta Eucaristia, neste domingo? Um encontro com Deus. Se tivéssemos ficado nas nossas casas, se nós não viéssemos a este encontro, perderíamos uma graça, exceto aqueles que não podem vir, que aí é outra coisa. Mas para nós que podemos, é necessário, por isso que está contido nos mandamentos da lei de Deus, porque Deus precisa da gente, somos nós que precisamos dele. Porque cada domingo, no mínimo, segundo aquilo que você pode, nós vimos até este altar para nos encontrar com Deus. A partir desse encontro, a nossa vida, a nossa semana, os nossos trabalhos, tudo ganha um sentido, tudo ganha um direcionamento. Não é à toa, eu não trabalho à toa, eu não vivo à toa, a minha vida tem um rumo, tem um para quê, e quem é que direciona, quem é que dá o norte? É Deus. E todos os domingos, quando a gente vem à missa, diante do altar, participa da Santa Eucaristia, nós recebemos de novo um norte, uma direção, um sentido, que está sempre voltado para Cristo. Aquele que não vem ao encontro dele fica desnorteado, fica sem norte, fica sem direção, vive por si mesmo. Nós não fomos feitos para viver por nós mesmos, nós fomos criados, fomos feitos para viver para Deus e em Deus. Então, quando nós não nos encontramos com Ele, que dá o sentido e a direção da nossa vida, nós ficamos à toa neste mundo. Teu trabalho não vai ter sentido, tua vida não vai ter sentido, teus estudos não terão sentido, se não haver este encontro com Ele, que se dá por excelência na missa, depois nas outras orações que nós fazemos. Então lá no Antigo Testamento já era anunciado esta luz que é o Cristo, porque aquele povo vivia sob um jugo. Olha o que diz o versículo 3: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian. Eu creio que, se não todos nós fazemos esta experiência, de quando nos encontramos de verdade com Deus, aquilo que pesa sobre nós, os nossos cansaços, as nossas fadigas, as lutas do dia a dia que temos, é aqui que Ele alivia esse fardo. É na sua presença que nós dividimos com Deus aquilo que muitas vezes nós achamos até que nem vamos dar mais conta de carregar. Por isso que tem tanta gente por aí desesperado, porque não vem à presença de Deus para poder retirar esses pesos, esses jugos que constantemente são colocados sobre nós. O mal, o pecado, o mundo, as coisas desta vida sem Deus vão nos acabrunhando, nos deixando para baixo, nos querendo fazer desistir, enquanto que à medida que nos encontramos com Deus, estes pesos são retirados, aquilo que vem de carga sobre nós, Ele alivia, porque Ele é o nosso Cirineu. Quando achamos que não vamos dar mais conta de carregar a nossa cruz, Ele vem ao nosso encontro, Ele toma a nossa dor, Ele retira o peso, não retirando a responsabilidade que temos,
mas nos ajudando para carregar a nossa cruz. Somos felizes por estar aqui, por buscarmos a Deus, porque sabemos que não damos conta sozinhos mesmo, somente pela sua graça. Na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos uma das causas que nos faz tantas vezes não dar conta de prosseguir: a divisão. São Paulo, ele exorta os coríntios porque eles estavam divididos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E aí São Paulo lembra: vós sois de Cristo. Um reino dividido, diz a palavra, não subsiste. Nós precisamos, irmãos e irmãs, estar inteiramente na presença de Deus, caminharmos com Ele de maneira total, não parcial, porque aquele que está dividido, como diz a palavra, você tem que escolher servir a Deus ou servir ao diabo, porque servir a um e servir a outro não dá certo. Uma hora ou outra esse reino, essa pessoa, essa vida vai desmoronar. Por quê? Porque está dividida. Por isso que São Paulo exorta os coríntios: vocês precisam saber que há só um que vos chama, e é o Cristo, e vós todos pertenceis a Ele, e a nada e a mais ninguém. Porque se ficares dividido entre Deus e as coisas do mundo, entre este ou entre aquele, não dareis conta de continuar e de prosseguir. Tens que ser inteiramente de Deus. E o fundamento disso está onde? No Evangelho de hoje. Aquele que foi mostrado no Antigo Testamento, aquele que uniu as comunidades no Novo Testamento, lá nos Atos dos Apóstolos, naquilo que vivemos nas comunidades primitivas, agora também nos chama. E qual que é o primeiro chamado de Cristo para nós? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, constantemente nós precisamos buscar a nossa conversão. Tem alguém perfeito nessa igreja? Tem? Quem é perfeito aqui, levanta o braço para o padre ver. Nem o padre. Todos nós somos imperfeitos, infelizmente. Isso significa que todos os dias nós precisamos buscar a nossa conversão. Todos os dias nós precisamos ser um pouquinho melhores. Todos os dias nós precisamos abrir o nosso coração para Deus mudar algo na nossa vida. Uma ideia errada é esta, de muitas vezes nós já nos acharmos perfeitos. Porque eu sou padre, porque eu trabalho na igreja, porque eu sou missionário, porque eu faço isso ou faço aquilo. Meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro chamado do Senhor é a nossa conversão, do mais novo ao mais velho, até o final da nossa vida. Diante desse tempo de final de enfermidade do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, uma das orações que nós como comunidade fazíamos era esta: que ele permanecesse fiel até o fim. Os santos nos ensinam isto. O que adianta ser fiel a Deus 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 80 até, se no último instante ou na última hora fracassar na fidelidade a Deus? Não adianta de nada. Por isso que, como foi dolorido, mas também ao mesmo tempo bonito e forte ver o nosso Pai fazer a sua Páscoa na fidelidade a Deus, até o fim, sem negá-lo. Nós vimos e contemplamos um homem que passou a vida inteira gastando-se e até o final foi fiel a Deus, mesmo no leito de dor. Lembro que quando o padre precisou colocar sonda para a alimentação, a primeira preocupação dele foi: como eu vou comungar? A primeira preocupação do padre foi esta. Quando precisou, quando ele já não podia mais se alimentar normalmente,
E aí ele passou, acho que bem um mês sem comungar, por conta da sonda, daquele processo no hospital. Mas graças a Deus, ele faleceu no dia 12, na segunda-feira. Quando foi no dia 11, no domingo, tinham pedido a autorização para o nosso bispo lá de Lorena, para que pudesse consagrar o sangue de Jesus dentro de uma seringa. E o padre Márcio presidiu a Santa Missa no domingo, dia 11, para ele, consagrou o sangue de Jesus dentro de uma seringa e depois da missa colocaram na sonda. Esta foi a última comunhão do nosso Pai fundador aqui na terra. E na segunda-feira, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, ele faleceu. Mas a preocupação deste homem era sempre o Senhor, recebê-lo, permanecer fiel a Ele. Por isso que nós rezamos pedindo ao Senhor que no segmento hoje, o Senhor escolhe no Evangelho de hoje, primeiramente, Pedro, André, depois os outros. Ele também escolheu cada um de nós. Não sou padre, não sou freira, não sou missionário. Você e cada um batizado é um chamado e um enviado. Sempre é duplo. Deus chama e envia. Nunca Ele só chama e nunca Ele só envia. Todos e cada um de nós somos chamados. E como escutamos nessa semana, o primeiro chamado de Deus é para sermos inteiramente dEle. O primeiro chamado não é para curar, para libertar, para pregar. Não. O primeiro chamado é para estar com Jesus. A partir do estar com Ele, Ele envia para o que for preciso. Por isso a primeira preocupação é essa: estejamos com o Senhor. E depois Ele nos enviará para aquilo que for preciso na nossa vida. Feche os teus olhos um pouco, meu irmão, minha irmã. E no final desta homilia, na conclusão desta liturgia da palavra, peça ao Espírito Santo que te fortaleça no teu seguimento a Jesus. Somos felizes por estarmos na sua presença. Foi o seu amor quem nos convocou a esta igreja, a esta missa, neste domingo. Estamos aqui por amor. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom ser fortalecido por Ele. E nós pedimos, Senhor, a Tua graça, que retire de nós todos os pesos, os julgos, as mazelas. Dai-nos força diante das tentações. Faz-nos vencer pela Tua graça todo mal. Cada filho e cada filha Tua nesta igreja hoje, e aqueles por quem nós rezamos, estão muitas vezes sobrecarregados, cansados, abatidos. E na Tua presença nós somos fortalecidos, reconfortados. Nós ganhamos sentido de novo para a nossa semana, para a nossa vida. Aqueles que estão com alguma enfermidade, aqueles que estão passando por algum problema na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorre-nos com a Tua graça. Que agora, ao comungarmos da Tua palavra, e daqui a pouco, ao recebermos o Teu corpo e o Teu sangue, o Senhor possa nos revestir de uma força nova, para continuarmos a nossa missão. Vai pedindo no teu coração, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus sobre você, a fortaleza, o ânimo novo, a coragem que você precisa. Tenha um encontro com Ele. Nós já estamos no lugar mais propício para o encontro com Deus, a Santa Missa. Não volte para a tua casa sem ter este encontro. Não saia desta missa sem ter este encontro com o Senhor que te chamou.
aquilo que te divide, aquilo que não te deixa ser inteiro na presença de Deus. Permita que Ele agora, pelo Espírito Santo, te faça um na presença dEle. O Espírito de Deus vem sobre nós nesta hora, vem fortalecer-nos, vem iluminar-nos. Alcança aqueles por quem rezamos nesta missa. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos e graças tão necessárias para cada um de nós, e que assim prossigamos firmes no teu seguimento, como o Senhor chamou Pedro, André. Chama, Senhor, também cada um de nós para estarmos contigo até o fim, até o último suspiro, até o céu, fortalecidos pela tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e professemos a nossa